Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. As mudanças climáticas impactam a saúde do homem de diversas formas, direta e indiretamente, em escala local, regional e global. Problemas respiratórios e cardíacos, além do aumento de doenças causadas por insetos, são algumas das consequências das mudanças do clima. Contudo, esses impactos são sentidos de forma diferente pela população. Fatores como a localização e facilidade de acesso aos serviços de saúde, saneamento básico, etnia, religião, idade e gênero podem alterar a maneira com que os problemas relacionados à saúde se manifestam. O sistema público de saúde tem que estar preparado para agir de forma rápida e assertiva, abrangendo impactos regionais e sanando as necessidades da população. Hoje, na aula 16 do nosso curso, a professora Renata Grassi, da Fiocruz, vai falar sobre os efeitos das mudanças climáticas no sistema de saúde e as desigualdades em diferentes grupos populacionais. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, mudanças climáticas, efeitos no sistema de saúde e desigualdades. Segundo os alertas do 6º relatório do IPCC, do Grupo de Trabalho 1, baseado na análise de mais de 14 mil artigos, ficou confirmado mesmo que as mudanças climáticas estão ocorrendo para além da variabilidade climática natural, devido à emissão de gases poluentes. E também ficou registrado nesse último relatório que mesmo que a gente zere as emissões pelos próximos 10 anos, a gente não vai conseguir retornar às médias desse início de medições que aconteceu por volta de 1900. Dessa forma, é importante que a gente entenda que essas mudanças climáticas elas acontecem de maneira global e que a maioria dos modelos de predição ela aponta para cenários mais regionais, cada cenário, cada região brasileira vai ter um cenário, mas na verdade, quando a gente analisa os efeitos dessas mudanças climáticas, a gente visualiza, a gente consegue perceber esses efeitos de maneira local, através de ondas de calor, de chuvas intensas, de perda de habitats, de qualidades ambiental, E as mudanças climáticas, elas vão ter um impacto no ambiente e na saúde das populações. Esses impactos, do aquecimento global sobre a saúde humana, ela se dá através de mudanças de temperatura, de umidade, de precipitação e acabam impactando tanto o ambiente quanto a sociedade e, consequentemente, na saúde das populações. Então, de uma maneira geral, a gente pode dividir esses impactos de impactos diretos e impactos indiretos. Os impactos diretos, eles causam no ambiente, eles geram efeitos como ondas de calor, inundações, enxurradas, estiagens prolongadas, que a gente vai identificar como secas. E os efeitos indiretos a gente vai entender como alterações nos ecossistemas, na biodiversidade, queimadas e nos ciclos biogeoquímicos. O impacto disso na saúde, por exemplo, nas ondas de calor, a gente pode ter dificuldades, a gente pode ter questões ligadas ao diabetes, doenças do sistema nervoso, doenças do sistema circulatório, doenças do sistema respiratório, doenças do sistema geniturinário, causas naturais. E a população mais exposta desses desfechos de saúde são as crianças com menos de 5 anos, os idosos com mais de 70 anos, além daqueles que já têm alguma doença pré-existente, e também nas gestantes. Com relação aos efeitos diretos,
de inundações e enxurradas, a gente vai ter o impacto na saúde, com um aumento do número de casos de leptospirose, de hepatite A, aumento de diarreias, a gente pode ter muitas fraturas, né, por conta de movimentos rápidos, né, ou de ser arrastado, né, por algum lugar e aí ter essa fratura. Diante de toda essa situação também, a gente pode ter muito estresse, né, e as pessoas podem ficar muito nervosas e aí podem vir a infartar. Nesses períodos também de inundação, de enxurradas, é muito frequente também que as unidades de saúde fiquem impactadas, né? E esse impacto acaba interrompendo e atrapalhando a distribuição de medicamentos de pessoas que já fazem algum tipo de tratamento e que ficam bastante descontrolados no seu tratamento e podem vir com isso a ter infartos, doenças crônicas também, né, transtornos também psicossociais. É possível também ter, aumenta a frequência também de choques elétricos, acidentes também com animais peçonhentos, né? Quando a gente está em um período de inundação, é bem frequente que fios que estejam mal acoplados, mal encapados, podem dar choque, as pessoas tendo que passar nessas áreas inundadas, elas muitas vezes recebem essa corrente, né? E os animais peçonhentos nesses períodos também, eles saem das suas, tentando escapar também, né, dessa inundação, dessa enxurrada, eles também saem desses lugares e ficam mais próximo das populações e aí acontecem esses acidentes, né? Nesse momento, toda a população fica exposta. Quando a gente fala também de impacto direto, a gente também está falando sobre estiagens prolongadas, né, secas. A gente tem uma certa dificuldade de identificar esse momento, né, de seca, já que a seca ela vai acontecendo ao longo de um período, né, e a gente tem dificuldade de fazer essa colocação quando, de fato, a gente começou essa seca, né? E as secas, elas acabam gerando vários problemas de acesso à água e a água também fica muito contaminada, né? Porque a gente tem uma redução, né, dessa distribuição de água e a pouca água que tem a gente fica com dificuldade de fazer limpeza adequada, né? E em geral a gente vai ter como desfecho de saúde um aumento na frequência das diarreias, da hepatite A, de desidratação. E as populações que ficam mais expostas a essa situação de saúde são as crianças e os idosos. Já nos impactos indiretos, né, a gente vai ter alterações de ecossistemas, né, a gente pode ter alterações de ecossistemas, e os efeitos na saúde a gente pode apontar como a malária, a dengue, a zika, a chikungunya, e a gente vê a população mais exposta, né, nesses agravos, os jovens, os adultos e a gente percebeu, né, que os fetos também têm impactos, principalmente quando a gente fala de zika, né? Com relação à biodiversidade também, a gente tem nesses impactos indiretos ao longo do tempo, a gente vai tendo perda de biodiversidade e os animais que viviam em uma determinada área têm que migrar para outra área. E essa migração, né, leva a contatos mais próximos, né, com as populações humanas, né, gerando possibilidade de transmissão, aumento de transmissão da febre amarela, da leishmaniose tegumentar, visceral. As populações mais expostas são os homens adultos, né? E com relação ao impacto indireto do ambiente, a gente também tem as queimadas, né, e os ciclos biogeoquímicos, né? Em geral, né, a gente vai ter alterações, né, no ciclo da água, né? A gente vai ter períodos mais secos e com mais chance da gente ter queimadas. E aí a gente pode identificar como um desfecho na saúde, né, alguns desfechos na saúde, como as doenças respiratórias, né, como o asma, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, né, danos sistêmicos, né, incluindo também o aparelho circulatório. E a gente também tem um potencial tóxico carcinogênico, né, que esse último desfecho, em geral, ele vai se dando a partir do acúmulo, né, porque
em vários momentos a gente vai tendo essa população que vai sempre se expondo a essas queimadas e a gente vai tendo aí uma questão de esse acúmulo de exposição, a gente pode ter problemas também carcinogênicos. Então a gente tem também com relação à população mais exposta, né, para essas doenças, para esses agravos, as crianças, idosos e também populações, né, que já têm alguma doença pré-existente, né, e também as gestantes. A gente já percebeu que são vários os agravos que a gente pode relacionar, né, com as mudanças climáticas diretas e indiretas, né? E para cada um desses agravos que a gente comentou aqui, a gente vai ter uma série de variáveis climáticas. Então, a gente pode apontar, né? Como a gente pode ver nessa figura, a gente percebe que a gente tem várias doenças, né, que podem ter impacto devido às mudanças climáticas, né? E a gente percebe que cada um desses agravos que a gente destacou aqui para comentar com vocês, tem muitas variáveis climáticas que vão impactar no aumento da ocorrência desses agravos, né? Então, por exemplo, em doenças cardiovasculares, a temperatura é importante, a precipitação é importante, a umidade é importante, a pressão atmosférica, a temperatura externa, a evaporação, o calor externo, horas de sol por dia, ondas de calor ou frio, índice de vegetação, direção dos ventos e eventos climáticos extremos, né? Todas essas variáveis climáticas, né, podem impactar no aumento das doenças cardiovasculares. Então, quando a gente fala que um evento, né, de saúde, né, um agravo, pode ter aumento da ocorrência, né, devido a questões climáticas, a gente pode estar citando vários desses eventos climáticos, né? Então, assim, é bom a gente entender que os agravos, eles têm essa questão de multicausalidade, né? E mesmo dentro de uma área de variável, né, de indicador, né, que são as variáveis que a gente está colocando aqui, que são as variáveis climáticas, a gente pode ter uma série de variáveis, né? E a gente percebe, né, que vai haver uma diferenciação do impacto, né, das mudanças climáticas, né, para além do evento climático, né? Então, a gente também vai ter uma diferenciação de impacto, né, de acordo com os determinantes sociais e ambientais. Pensando na perspectiva dos direitos humanos, né, a gente percebe, né, cada vez mais que as populações mais afetadas, né, em geral, vão ser as populações tradicionais, né, por exemplo, as populações indígenas, os quilombolas, territórios periféricos, como, por exemplo, as áreas de favela. Por quê? Porque são populações que já têm suas questões, né, suas condições de moradia, de trabalho, de locomoção, né, questões de raça, de gênero, acesso aos serviços de saúde, né? Todos esses fatores vão ter um impacto, né, diferenciado, né, com relação à ocorrência de eventos, né, de saúde devido a mudanças climáticas, né? Pessoas que têm, por exemplo, melhor acesso a estruturas sanitárias como água, esgoto, ou seja, domicílios mais saudáveis, com ampla circulação, né, em um período de ondas de calor, vai ter uma condição de tomar banho várias vezes, vai ter condições de ter uma circulação do ar mais contínua. Num período de inundação, vai ter como estar longe da inundação que está botando em suspensão o esgoto, né, jogado de maneira inadequada. Então, as pessoas que têm um nível socioeconômico mais elevado sofrem menos com as questões das mudanças climáticas, né? Sofrem também, mas sofrem menos do que as populações que a gente comentou agora. E para a gente entender, né, essa diferenciação, né, dessas iniquidades, né, a gente precisa conhecer essas diferenças, né? A gente precisa saber aonde estão essas terras
indígenas, esses territórios indígenas, aonde estão as unidades de conservação, as rodovias, os grandes empreendimentos, as atividades ilegais, né, os diversos conflitos, né, aonde a gente vai ter concentração de serviços de saúde. A gente precisa ter detalhadamente todas essas camadas, né, que a gente pode visualizar nesse mapa que a gente está visualizando aqui, da nota técnica de queimadas do ano de 2019, publicado pelo Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. E aí, quando a gente dá um zoom, a gente consegue visualizar mais detalhadamente, né, esses territórios indígenas, onde está tendo queimada. A gente percebe que não são dentro dos territórios indígenas, na sua grande parte, nem nas unidades de conservação, né? Então, a gente consegue, quando a gente consegue visualizar essas informações, né, a gente consegue visualizar e mostrar exatamente onde a gente está tendo essas queimadas e projetar também onde vão estar possivelmente esses problemas de saúde e tentar agir de uma maneira proativa. E para isso, né, o que acontece? A gente precisa manter, né, sempre fazendo a análise da situação de saúde, né? A gente precisa estar sempre pensando num diagnóstico da situação de saúde, né? E que a gente faz essa análise, né, levantando uma série de dados que estão disponíveis, né? Principalmente em escalas geográficas não muito detalhadas, como por exemplo, os municípios, né? A gente consegue capturar diversos dados, né, da área de saúde, da área de ambiente, da área de clima, e a gente consegue, por exemplo, saber sobre as internações por doenças respiratórias, sobre óbitos por pneumonia, óbitos em geral, aonde estão os focos de calor, uso e cobertura do solo, a concentração de material particulado, áreas sujeitas à inundação. E baseado nesses dados que a gente pode capturar de diversas instituições públicas, a gente consegue, a partir de um referencial teórico, de uma hipótese, né, a gente consegue realizar análises estatísticas e construir as informações, que aí a gente vai tratar de taxas de internação por doenças respiratórias, taxas de internação por Covid, excessos de óbitos, taxa de internação por infarto agudo no miocárdio, excesso de internação, taxa de incidência de leptospirose. Tudo isso é feito, né, a partir de conhecimento acadêmico, né, formal, das instituições e também, né, a partir, principalmente agora, nesse momento, a gente cada vez mais tem percebido, né, a importância, né, do terceiro setor, né, que são conhecimentos informais, mas que são conhecimentos preciosos, né, para a gente conseguir levantar a hipótese, fazer essas análises e aí fazer a divulgação científica através de artigos, livros, relatórios, né, e aí conseguir fazer a comunicação a partir de notas técnicas, infográficos, entrevistas e etc., né, e assim a gestão, né, pode tomar alguma decisão no nível municipal, estadual, federal, e a sociedade civil, né, pode fazer as cobranças para esses gestores. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa pensar, né, como é dada essa construção desse espaço geográfico, né, em que contexto, né, que esses agravos acontecem, né? Isso vai fazer toda a diferença, como a gente comentou anteriormente, né, para a ocorrência desses determinados agravos. A gente precisa saber quais são os recursos naturais, né, quais são as plantações, as ruas, onde estão os prédios, como foi feita essa construção, né? E a gente precisa também estar baseado nas ações do homem, nas reações e nas ações da natureza, né? Segundo o Milton Santos, né, a construção do espaço geográfico ela é dada dessa forma, né, a partir de sistemas de objetos e sistemas de ações. Entendendo os sistemas de objetos, os objetos que eu acabei de enumerar, plantações, ruas, prédios, e os sistemas de ações do homem, as ações e as reações da natureza
nesse período de mudanças climáticas, faz muita diferença para a gente entender o contexto em que esses agravos acontecem. E para a gente conseguir organizar essas informações, né, levantar essas informações, espacializar essas informações, muitas vezes a gente lança mão, né, de técnicas de geoprocessamento. E essas técnicas de geoprocessamento, né, elas se dividem em cartografia digital, que é o mapeamento em formato digital. A gente trabalha também com georreferenciamento. O georreferenciamento é estabelecer uma referência espacial para os eventos, né, de saúde ou os eventos de interesse à saúde. A gente precisa trabalhar com estatística espacial, a gente precisa levantar os lugares de maior concentração de determinada gráfica. A gente precisa também lançar mão da técnica de gerenciamento de banco de dados para a gente rapidamente capturar determinada informação. É importante também a gente fazer os levantamentos a partir do sensoriamento remoto, que aí a gente consegue levantar uso e cobertura do solo, e a gente consegue juntar todas essas técnicas dentro dos sistemas de informações geográficas, que aí a gente vai ter com todas as camadas de informação, como vocês conseguem ver nesse fluxograma, o contexto, né, da ocorrência de maior número de doenças devido a questões de mudanças climáticas. E nesse contexto, a gente viu, a gente participou, inclusive, a gente trabalha junto dentro do Observatório Nacional de Clima e Saúde, que reúne diversas tecnologias de captura, armazenamento, divulgação de dados, né, de saúde, de interesse à saúde, né? E aí a gente pode, por exemplo, responder, né, perguntas como excesso de internação por doenças do aparelho circulatório em dias com ondas de calor, né? A gente pode fazer essa relação porque vários dados são levantados, vários dados são divulgados e a gente consegue rapidamente capturar essas informações através de gráficos, tabelas, de mapas, acessível tanto para os gestores quanto para a sociedade civil. E aí a gente tem o endereço do site do observatório e a gente tem essas diferentes abas que a gente consegue capturar essas informações. O observatório, ele existe desde 2007, né? Ele foi começando a ser construído desde 2007 e a gente vem ao longo do tempo, né? A gente consegue ver esse fluxo, né, passando por várias etapas e a gente está sempre tentando manter os dados atualizados por unidade espacial de município e a gente tem alguns sítios sentinelas, né, que a gente vai para uma análise mais detalhada, né? A gente também faz notas técnicas, a gente forma pessoas também para utilizar esses dados e para criticar esses dados. É muito importante que cada vez mais os gestores e a sociedade civil façam uso desses dados, né, para poder criticar e dar continuidade para análise dessas informações. A base da construção do observatório levou em consideração diversos dados de sistemas de informações ambientais, sistemas de informações de saúde, sistemas de informações climatológicas, sistemas de informações socioeconômicas e a partir, né, de análise, né, a gente gera modelos de previsão e de risco e a gente comunica aos gestores, os especialistas e os cidadãos. A gente tem questões com relação a capturas dos dados em tempo hábil, né, e aqui a gente tem um exemplo, né, de um trabalho que a gente fez em que a gente a gente conseguiu mostrar, né, que os dados que a gente estava coletando a partir de notícias de jornal tinham uma distribuição temporal muito semelhante, né, do que os dados dos sistemas de informação em saúde mostraram para a gente posteriormente. A gente não consegue fazer essa atualização tão rápida, né, com os dados de saúde, né, porque os dados de saúde eles precisam ser coletados, precisam ser conferidos, consolidados, e aí que eles são divulgados, né? Por isso, a dificuldade de uma resposta tão rápida para a vigilância. O que a gente tem aprendido, né, com relação ao Covid-19, né, que são alguns aprendizados que a gente tem
passado, né, que a gente tem visto, devido à necessidade da emergência, né, de uma rápida ação da saúde, né, diversos sistemas de informações foram divulgados, né? A gente conseguiu coletar no primeiro semestre do ano passado, numa primeira rodada, 115 sistemas pelo mundo. Numa segunda rodada, no segundo semestre do ano passado, a gente levantou 148 sistemas só no Brasil. Mas nem sempre esses dados todos levantados, eles se transcrevem, se traduzem em vigilância de fato, né? Para que isso ocorra, é importante que técnicos que têm acesso a esse sistema, né, as próprias pessoas, né, as próprias instituições que levantaram esse sistema realizem notas técnicas, boletins, para poder comunicar essas informações para a população e para os gestores, né? Mas, na verdade, em geral, a gente não vai ter essa informação dos sistemas de saúde nessa agilidade tão grande como a gente vem acompanhando da Covid. O início dessa divulgação foi feita, inclusive pela sociedade civil, né, através de uma instituição chamada Brasil.io, que começou a fazer o levantamento desses dados diariamente e fazer essa divulgação. E aí, o Ministério da Saúde veio acompanhando depois essas informações. Só que esse levantamento, ele não tem a mesma completitude em todo o território nacional, né? A gente sabe que algumas populações específicas, né, têm mais acesso ao levantamento desses dados. Então, populações nas áreas de favela, em territórios quilombolas, em territórios indígenas, têm mais dificuldade de ter seus dados capturados, né? Tem mais dificuldade de acesso à saúde, né? E então vai ter mais dificuldade de levantamento dessas informações. E aí também algumas organizações começaram a fazer esses levantamentos e começaram a divulgar essas informações. Nesses mapas aqui é importante também a gente atentar, né, para as questões de impactos, né, das intervenções urbanas, né, de obras urbanas, né, na ocorrência desses eventos, né? Algumas obras, elas vão ajudar a proteger a população. Então, para além do diagnóstico da situação de saúde, né, é importante que a gente faça as obras necessárias para a melhoria das condições socioeconômicas e ambientais das populações, e é importante também a gente acompanhar, né, como vão acontecendo depois dessas obras, né, como é que vai acontecendo essa incidência. E a gente reparou, né, que as obras do PAC, né, de recursos hídricos, ela foi uma obra que acabou protegendo a população com relação a essas doenças, a leptospirose. É importante a gente manter o alerta, né, para o sistema de saúde, né? Então, o SUS deve estar sempre em alerta, né, para essas tendências, né? Precisa manter esse diagnóstico contínuo, né, para preparar os atendimentos à saúde das populações mais vulneráveis das regiões atingidas, né? E de uma maneira ágil, né, para mobilizar profissionais para o atendimento em tempo hábil, inclusive transferindo profissionais de uma região menos atingida para as regiões mais atingidas. É importante também a gente analisar questões de trabalhar com diferentes faixas etárias, com idosos, com pessoas que já têm problemas de saúde, né, as comorbidades, busca ativa de casos em locais de maior concentração de queimadas, de inundação, atenção a grupos populacionais com menores possibilidades de acesso a hospitais, né, e manter e aumentar, ampliar e consolidar, né, o reforço da atenção básica de saúde através das equipes de saúde da família. Muito obrigada. Na aula de hoje, vimos a importância do planejamento público no enfrentamento de crises que as mudanças climáticas causam no sistema de saúde. Além do diagnóstico dos problemas regionais, a infraestrutura para a contenção de catástrofes deve fazer parte do plano de governo. Vimos que um olhar próximo aos grupos mais vulneráveis é fundamental para que vidas sejam resguardadas e ações possam ser tomadas de maneira rápida e eficiente nos quadros emergentes e em tempo hábil.
Para tal, é necessária a ampliação e reforço da assistência de saúde em todos os locais. Com essa aula, encerramos o nosso debate sobre os reflexos das mudanças climáticas na saúde. Na próxima aula, falaremos sobre os impactos do clima nos oceanos e quais os seus desdobramentos. Até lá!